eu agora tô com a leitura, mano. Eu começo a ler e aí durmo. Que é ótimo. Não lembro nada do outro dia que eu tava lendo. Mas é ótimo. Mas aí, você mandou beijo pra sua mãe, por que você não mandou beijo pro seu pai? Pro meu pai? Porque ele não assiste o Vênus. Você acredita? Sério? Porque ele não sabe que você tá aqui. Não, eu tava falando com meu pai agora. Coisa. Pode Você falar. tava falando com seu pai? Tava falando com meu pai agora. Todo mundo me mandou mensagem falando assim, pergunta do pai do Afonso, pergunta do pai do Afonso. Qual que é a história do seu pai? Que ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou, mas... Esse é o classic. Não, é porque é o seguinte. O Di Lopes, que é do podcast, que fica lá em... Vocês são Vênus, ele é Saturno, que fica longe pra caralho. Aquela 2 horas de carro. daquele estúdio dele lá. Uma raiva. E eu vou falar aqui, que também ninguém assiste o podcast dele. O Di, ele começou a emplacar durante a fila de piadas que meu pai tinha ido embora e eu não cheguei a conhecer meu pai. E eu conheci meu pai. Realmente, meu pai foi embora. Ele traiu minha mãe com a padeira. E eu vou dizer, minha mãe sonhou um pouquinho antes. Com um sonho de padaria. Não, juro. Você tá ela falando fala, sério? ela conta essa história como se fosse verdade. Você tá falando, como é o nome da sua mãe? Maria Cecília Mendes, a Cissa. Maria Cecília, eu quero conversar com a senhora pra entender o que é esse... Ou seja, o chifre, ele sempre vem antes no sonho. Se você namora? Eu? É. Será? Não tem problema. Ficou demorando pra responder. O que eu ia falar é, se você tiver um sonho, já pode terminar. Tá bom? Sonhei que tá traindo. Termina, que é melhor do que descobrir depois. Enfim. E aí o Di Lopes começou a fazer nas filas de piadas isso, tá? Falar, o pai do Afonso e não sei o que, começou a fazer um monte de piada a respeito disso. Sabe qual que é a diferença do lixeiro pro pai do Afonso? É que o lixeiro passa na casa do Afonso pelo menos uma vez na semana. Nossa. E começou a fazer um monte de piada. E aí, só que a gente viu que a galera começou a comprar pra caralho. Tanto que eu comecei a escrever piada. Então, de cada 5 piadas que ele fazia, 2 eu que tinha escrito pra ele falar de mim. Então a gente meio entrou nessa brincadeira e criou esse universo. O Ajaiô de vocês. Exatamente. Ele conseguiu emplacar. É o nosso Carlinhos Brau. A sua buceta seca é o seu pai foi comprar cigarro. É isso, a sua buceta seca, no Isso. caso, né? Não, O que ele fez da buceta seca, ele fez com o pai. Buceta Exatamente. seca. Tá, saudade, Jéssica. E aí eu... Ó, falando buceta seca, a boca cheia d'água aqui. E aí ele começou a fazer um monte de piada disso. Não a minha, diga-se de Não a passagem. sua, diga-se de passagem. Não, porque toda vez, Padilha, toda Ah. vez que eu... agora não, que a gente não está viajando fazer show. Mas toda vez que eu viajava com algum amigo fazer show... Aquela vez que ele foi fazer o Pra show, Curitiba, o seu meu show convidado, em Curitiba, Afonso a gente convida. saiu do show e fomos pro pagode, que a gente chama pagode. Bom, Fomos pro pagode. Lembra o que era? Era Inimigos da HP. Era, Fomos pro caralho, Inimigos da bonzão. HP. Os caras Aí a gente tão lá no velhos, os caras do show, Inimigos da HP, hein? A gente saiu do nosso show, fomos pro show, tá lá. Eu, Padilha, não sei o que, eu gravei uma história aqui cantando. Eu, Padilha, eu fiquei 5 meses respondendo, assume. Eu falei, mas meu caralho, eu tô com um brother Qual o nome no do show chip? de pagode. Hã? Qual era o nome do chip? Não, nem tem. Paivilha? Porque a galera não pode... Aí eu fui no podcast do Petri. Aí era o Petri. Aí pararam de falar do Padilha porque foi o Petri. Aí eu fui... Aí muda do Petri. Mas, meu Que o Petri, caralho... diga-se A de gente passagem, é postou muito mais foto bonito, e né? todo mundo... Eu chipo. Você chipa o quê, demônio? Enfim, volta. É isso, mas é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Fala. Muito bem colocado. Ponto G? Cris. Não. Que as pessoas querem acreditar no que elas querem acreditar. Então elas criam essa imagem e aí vai pra isso. Então o Di começou a fazer essas piadas do meu pai, todo mundo começou a fazer. Embarcou. Eu fiz um documentário, um falso mockumentary, né, que eles falam, que é o falso documentário na pegada muito inspirado pelo The Office, que é eu fingindo que eu estou indo procurar meu pai. Já criou esse universo, eu vou fazer isso. Fui comprar incrível. cigarro, o nome do documentário. E aí, fiz esse falso documentário, meu pai participa disso daí. A gente fez e Que mesmo começa assim, as super piadas... sério. Começa, tipo, E mesmo assim as piadas continuam. Aí chega um momento que a gente fala... Tá bom. tá. As pessoas passam na rua, buzina, cadê seu pai? Mas seu Já pai... aconteceu. Eu tava parado no semáforo, eu morava com o Thiago ainda. Aí descemos, a gente morava bem numa esquina. Juro por Deus, o cara passou, aí abriu a janela, meteu aqui, abriu a janela, pobre, né? Meteu aqui e falou, cadê seu pai? Eu falei, deve estar com a sua mãe, o arrombado. Só que eu achei que ia. E aí o carro parou no semáforo. Mas pensa num cagaço que eu fiquei. Falei, ó, só piada, hein? Meu pai quer saber meu pai. sou humorista, Já comecei a me É. explicar pra caralho com o cara. Só que as pessoas têm muito isso daí, Olha, delas acreditar nisso. Tive uma ideia aqui, Padilha. Você pode fazer um podcast baseado no How I Met Your Mother, que todo Como eu episódio... conheci meu pai. Então, como você encontra... Aí todo convidado que você receber no podcast é você tentando achar seu pai. Você entrevista o convidado e tal, mas você nunca conheceu um fulano de tal? Não. Aí você acaba a Você entrevista disso. e fala, Mas eu não achei meu pai. Eu fiz Aí- isso. No uma documentário é isso.
É isso? Eu consegui uma abertura até no SBT local. Então eu fiz até tem uma cena que é eu num programa de meio-dia procurando, tamo aqui com ele, não sei o quê. E aí eu procurando meu pai, aparece um cara, que é o Fernando Borg. O Fernando Borg, comediante, amigão nosso, que faz, e aí ele parece, sou seu pai. Não é meu pai. E o apresentador falando, é seu pai, pô, abraça teu pai. E é um constrangimento Ele do caralho. chamou um doutor pra falar dos malefícios do cigarro. Chamei um doutor pra falar exatamente. Não, Você acha que eu não assisti? foi meu legal. parça? Ficou maneiro, né? Ficou muito maneiro. E mesmo assim as pessoas continuam acreditando nisso. Só que o que acontece? A história real foi, meu pai começou a trabalhar numa padaria, pegou a padeira. E sua Nem mãe sa- sonhou. Hã? E sua mãe sonhou. E minha mãe ficou com o pão de ontem, né? Nunca mais a gente teve pãozinho fresco em casa. E aí a gente morava aqui. Minha mãe teve meu irmão mais velho e a gente veio pra São Paulo pra abrir um bagulho de jogo do bicho, diga-se de passagem. Você, porque seu o tio, meu Jorginho. meu tio Magrão falou pro meu pai e pra minha mãe que ele ia Aí ela abrir- sonhou com o viado, mas era só o chifre. Era só, sonhou com o boi, né? Sonhou com o boizinho, jogou no bicho, perdeu no bicho e o marido, né? Aí vieram pra cá, meu pai traiu minha mãe ficou braba, com razão, né? Diga de passagem. Ela pegou a gente, eu e meu irmão mais velho, fomos pra Curitiba. E aí eu via o meu pai muito pouco, então isso eu tinha 7 anos. Eu via o meu pai a cada Natal, era Papai Noel. Aparecia, dava alguma coisa e ia embora. Mas não ajudava com pensão, nada. Então é o clássico... Vou comprar cigarro. É isso, clássico, vou comprar cigarro, mas aí vez ou outra eu via meu pai. Aí eu vi, aí ele mudou pra Curitiba, eu comecei a ver ele com um pouco mais de frequência. 2 mas- vezes por ano? 2 a 3, tá? Teve uma vez que minha mãe, daí só que eu era muito apegado à minha mãe, meu irmão mais velho era mais puxa-saco do meu pai. Até porque ele passou mais tempo com ele, então faz sentido ele ser mais puxa-saco. Meu pai morava numa casa, tipo, a 50 não, uns 30 minutos de carro, lá de casa. Aí minha mãe foi lá um dia e deixou eu e meu irmão mais velho pra ficar com meu pai. Só que eu era muito apegado à minha mãe. Aí eu falei, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Eu fui a pé, lá da casa do meu pai, até pra casa da minha mãe, só pra não ficar na casa do meu pai. E aí a gente foi, depois de mais velho, que eu comecei a ter mais contato com ele. Foi porque voltando pra sua vida. ele foi, nem isso, mas a gente começou a ter um pouco mais de contato mesmo. E foi muito natural, aconteceu. Aí ele pagou minha carteira de motorista, a única coisa que ele pagou na minha vida foi a carteira de motorista. E a gente foi tendo essa proximidade e eu fui entendendo que uma coisa era uma coisa, o relacionamento é uma coisa, o filho é outro, quem perdeu foi ele. Sabe essas coisas que você vai entendendo com a maturidade, que tem gente que precisa de um pouco mais, tem gente que sofre, tem bloqueio, etc. E aí eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai, muito mesmo, por conta da minha mãe também ter um relacionamento bom com meu pai e nunca falar mal dele, né? Nunca. Minha mãe nunca falou mal do meu pai, impressionante. Isso é ótimo. Ela só falava no sentido de como pai. Ah, ele era um péssimo pai. Uhum. Ela tinha motivo pra falar mal, mas ela não falava só. Ela falava, Dos problemas dela vou com colocar ele. seu pai no pau, que era um bagulho da pensão. Eu vou colocar seu pai no pau, colocar seu pai no pau. E aí um dia ela até colocou. A polícia foi pra prender meu pai, porque ele não pagava pensão. Aí meu pai ligou pra minha mãe e falou, Cícero, não sei o quê. Aí ela falou, passa pro policial. Aí passou o telefone. Imagina a cena. Meu Deus. O policial dentro da casa pra prender meu pai, e minha mãe fala, dá esse vagabundo, não sei o quê. E aí liberou e meu pai não pagou pensão e também não foi preso. Então eles tinham tem um relacionamento muito bom, o que foi ótimo pra mim, porque eu consigo fazer piadas tranquilamente, porque é uma coisa que não me afeta. E aí eu escrevi um livro, o livro que eu escrevi infantil vai chamar Papai, Cadê o Vovô? Que é um cara tendo que explicar pro filho por que o Esse avô que você fez no paterno... avião? Por que o avô paterno nunca foi visitar ele. E esse realmente é um caso de o avô que foi embora e nunca mais viu. Esse é o cigarro mesmo. Esse é o cigarro, esse é o triste fim, né? Uhum. Porque o meu ainda tem contato com meu pai, tava com ele agora, meu pai. É de boa. De E boa seu pra irmão caralho, mais doido, velho, vocês picareta se dão pra bem? cacete. Hã? Você e seu irmão mais velho, vocês se dão Sim, bem? pra cacete. Meu É. irmão mais velho e meu irmão mais novo. Ele- Minha Ah, mãe você já tem casou dois? de novo, e aí o outro marido foi comprar cigarro. Aí ela teve mais um homem lá que foi comprar cigarro também. Ela precisava vender cigarro em casa, É né? isso, eu tava pensando. Eu já. Ou a não gente escolher chegou a fumante. Abrir né? uma vendinha. minha mãe. eu não, Evitar fumantes. eu Evitar não sei fumantes. se é. Porque durante muito tempo teve uma coisa que falava sobre. Ah, tem uma amiga minha que tem o dedo podre pra escolher homem. Eu não sei se é real. Vocês acreditam nisso? De mulher que só escolhe homem ruim. Você acha que é um Existe. pouco. Que não é. Não sei se tem alguém que tem culpa, mas é impressionante Às como vezes tem não é por pessoa escolher. que é residente em homem ruim. Mas às E vezes com não é mulher por também, escolher. etc. Mas é mais clássico É que repete minha- padrão. tem coisa, Repete o padrão, não é nem por escolha. A pessoa, inconscientemente, ela busca Uma aquele figura perfil. parecida com Aquele o pai, perfil. né? Fumante.
que não dá muita atenção pra família, etc. Gosta de beber um negocinho. Por alguma questão dela que mas é o ela dedo teria podre, que né? resolver. É o dedo Ou, podre. É isso, ou às vezes é a pessoa teve terapia, ausência coisa. do pai e E aí aí busca em na- outro homem uma Ah, figura isso aí fala-se paterna muito disso. de acordo com as características do Nossa, seu mas pai. pensa um pai ruim, né? Né? Você tinha, né? Que puta que me pariu. Aliás, os pais de antigamente, eles eram mais pau no cu, sabia? Eu tava pensando esses dias aí. Porque meu pai, ele foi o cuzão de ir, mas ele é legal e tal. E ele não batia, né? Até porque não tava lá pra bater, mas eu digo, até o tempo que ele tava lá, ele não batia. E aí eu tava pensando nisso, porque eu tô escrevendo um material de stand-up nessa linha sobre o como era muito mais cuzão os pais de antigamente, de bater. Minha tia Cidinha, que agora estão emplacando da minha tia Cidinha, que emplacaram do meu pai na banca, na fila, agora estão falando da minha tia, que eles acham minha tia gostosa, que minha tia é milf. Ah, tia Cidinha, e o Márcio quer pegar a minha tia Cidinha. Só que eles conhecem a tia Cidinha e respeitam, só que eles começaram a implicar isso na Sim, banca sim. e agora é o Buceta C que eu fui comprar cigarro com a tia Cidinha. Sim. E aí eu tava conversando com a tia Cidinha, falando sobre isso, sobre os pais ser meio cuzão, ela contando que olha o quanto de coisa... E a tia Cidinha gosta da brincadeira? A tia Cidinha é igual a minha mãe, ela não tá nem aí, Tá ela nem manda aí. se fuder. Manda se fuder, vai tomar no cu, ela Você imita a xinga. sua tia Cidinha também? Minha tia Cidinha, ela é muito parecida com a minha mãe. Como Então ela ainda fala? ela... Não, minha mãe fala assim. Minha mãe fala assim. A tia Cidinha é um tom a menos, mas daqui 3 aninhos ela vai estar falando igual a minha mãe. E aí, tava conversando com a minha mãe. O quanto de coisa que a gente não sabe sobre nossa mãe, sobre nosso pai, que aconteceu com eles. Minha mãe, quando engravidou do meu irmão mais velho, o Lincoln, minha tia tava contando que o meu avô expulsou ela de casa e não deixava os irmãos falar com ela, só porque ela tava grávida. Olha isso. Olha que pau no cu, mano. E aí, minha tia contando uma história que eu achei engraçada, que eles estavam, tipo, numa ribanceira, conversando com a minha mãe. Do nada veio meu avô andando de bicicleta. Tava de bicicleta voltando do trabalho de alguma coisa. Aí tava minha tia Alice e minha tia Cidinha. Minha mãe tem 9 irmãos, né? Então tava a tia Alice e a tia Cidinha e conversando com a minha mãe. Viu o vô, aí minha tia Alice pegou e puxou ela e foram rolando o bagulho abaixo, se esconderam atrás de uma moita pra não ver, conversando com o irmão. Olha que pai cuzão, mano. Então se tá procurando repetir no homem, meu Deus do céu. Não, mas não é uma Aí busca é. consciente. Não, inconsciente. Não é uma busca consciente. Ah, ufa!